Boa noite, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou a bruxa Mariana Tavares e estou aqui na nossa querida Rede O Norte de Comunicação para trazer para vocês a Hora Mágica. Muito obrigada, por me deixar entrar na sua casa para falar dessas coisas da espiritualidade, porque às vezes a espiritualidade, viu, minha gente, sustenta a pessoa mais do que os próprios ossos, E eu sei do que eu estou falando. Então, galera, por favor, já que não custa nada, dá um like, ajuda aí meu trabalho, tá? E muitas bênçãos para vocês. Porque nós chegamos para brilhar e chegamos para brilhar com eles, ó. Segundo Leão, eles que são o sol acima do sol, eles que são regidos pelo astro-rei, Eles que são da matéria fogo. Então, os leoninos vão fazer aniversário neste mês de agosto. O mês de agosto é um mês cheio de simbologias, Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não. Eu tenho minhas ressalvas, mas é uma coisa muito pessoal minha, tá? Mas, enfim, é um mês onde a gente tem que ter um certo cuidado, porque algumas energias um pouco destrambelhadas andam à solta pelo mundo, infelizmente, o ano inteiro, mas parece que no mês de agosto é um pouquinho mais, a coisa surta um pouco mais, tá entendendo? Então, para vocês, leoninos, que estão neste inferno astral, que se chama aniversário, véspera de aniversário, vocês estão aí pensando na vida, novos planos, projetos, se questionando se as coisas estão certas, se elas estão no caminho correto até aqui. Enfim, a gente só descobre o caminho caminhando. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse momento que vocês estão se sentindo travados, e olha que vocês são vaidosos demais para isso, mas são seres humanos, Isso vai passar, isso vai ter um momento em que a sua data, a sua grande virada astrológica, porque o ano novo para a gente é aquele ano novo, na virada do dia 31 para o dia 1º, dezembro, janeiro, e também o nosso ano novo astrológico, que aí sim, meu amor, é na sua data de nascimento, no aniversário. Então, temos essa carta aqui que está querendo vir junto. Ótimo! Então, nós temos aqui vocês que são de leão, elemento fogo, enfrentando lutas, porém, essas lutas vão ser enfrentadas com muita coragem, com muito dinamismo, com muita disposição. E é isso, gente, movimento é vida, Não é à toa que nós, os bruxos, de um modo geral, nós sempre usamos vários símbolos de proteção, chamados círculos de proteção. Vocês podem ver aqui na minha mesa, tem um círculo astrológico que mostra aqui todo o sistema do zodíaco, circulado pelas cartas do tarô. Quando você usa uma mandala, quando você usa um filtro do sonho, quando você usa um pentagrama, você está usando círculos de proteção. Então, até quando você usa uma estrela de Davi, se você tem uma vertente judaica aí na sua família, na sua crença, também não deixa de ser um círculo de proteção. Então, não adianta negar, meu amor, porque a magia está em tudo. Muito bem, Leão, tá certo? Parabéns para vocês, já antecipadamente. E, sim, as coisas demandam luta, mas as coisas vão seguir bem. Recomendo para todo mundo, neste mês de agosto, pegar a mão direita e soprar canela em pó para dentro da sua casa, dizendo, quando esta canela adentrar na minha casa, a prosperidade chegará e ficará, tá bom? Porque dinheiro é muito importante, E não vamos mentir. Muito bem, saindo então desse campo astrológico solar, de Leão, nós vamos seguir aqui para eles, que são tão perfeccionistas, virginianos. Olha, signo de Virgem, gostei, hein? Tem dinheiro chegando num sentido bastante emergencial, Porque na vida da gente, vamos falar a verdade, é tudo para ontem, a correria é muito grande, as necessidades são muitas, os boletos são vários, e ai de você que acha que pode viver ignorando essas regras da sociedade. Eu digo muito particularmente, meu sonho era não viver na sociedade, era viver no meio do mato, só apreciando a natureza. Mas quem é que pode? Não, a gente tem que ficar na sociedade, tem que trabalhar, tem que produzir. O sistema é capitalista, quer você concorde comigo ou não, Enfim, mas é esse, É esse o ritmo que a gente vive. Então,
como todo mundo tem responsabilidades a cumprir, e eles, virginianos, muito, muito, muito responsáveis, muito chatos, de vez em quando metódicos, no bom sentido, é claro. Então, tem dinheiro aí chegando e é super importante para a gente dar conta dos deveres da vida. Bom, eu dei uma boa notícia, né? Mas vamos ver qual é a carta que chama agora para o segundo conselho. Tomara que seja uma boa notícia também. Eita! Gostei! Gente, vocês de Virgem, meus parabéns! Nós temos aqui a Roda da Fortuna! Pois é! Muito bem, minha gente! Essa Roda da Fortuna é um arcano maior. E ele é um arcano, às vezes, um pouco ambíguo, dependendo das cartas que cercam. Por quê? Às vezes você está lá em cima na Roda da Fortuna, às vezes você está lá embaixo. Mas como essa carta veio acompanhada de um 6 de ouros, tá? Então, significa que a roda da fortuna, Inshallah, muito ouro, vai chegar para você que é de Virgem, tá bom? Planeta Vênus. Muito bem, vamos lá então falar dos librianos. Chegando aqui. Oxente, vamos lá. Librianos, é o seguinte, eu sei que há momentos na vida que a gente pode sentir uma certa melancolia, uma certa tristeza, a gente pode vivenciar decepções, perdas, enganações. Quem nunca, né? Quem nunca levou um golpe? Quem nunca acreditou na pessoa errada? Quem nunca foi enganado por um outro alguém, né? Enfim, coberto de mau-caratismo e trapaças? Né? Então, infelizmente, o mundo está cheio desses tipos que são desprezíveis, mas existem. Então, não se abata, tá certo? Se alguém puxou seu tapete, se alguém tentou te fazer mal, não é se deprimindo que você vai resolver o problema. Se lembre, o espiral da vida, olha aí, mais um círculo de proteção, né? E vamos tentar sair dessa energia mórbida, essa energia, né, assim, de baixo astral, para a gente solucionar o que é necessário. Eu sei que vocês são vaidosos, né? Não gostam muito de ouvir certas verdades. Não, mas eu vou dizê-las de todo modo. Olha só, temos uma coisa aqui bem bonita. Nós temos aqui o 9 de ouros. Então, vamos lá. Você que é de Libra, que está passando por alguma provação, algum perrengue, alguma situação que realmente te abalou e te entristeceu, não fique assim, não fique macambúzio, não fique tristonha, porque o número 9, minha gente, é um número que está ligado a mudanças. O 9 é o tudo ou nada, tá entendendo? Então, quando você chegar na data da sua virada astrológica, no seu aniversário, então você daqui para lá, se movimentando, lutando, correndo atrás, você vai conseguir dar, digamos assim, uma nova guinada nessa situação que te colocou para baixo. E, assim, eu vou dizer uma coisa bem sincerona, eu tô sem filtro, né? Todo programa, né, diretor? Eu tô sem filtro, mas é isso aí, é a vida. Então, se a pessoa te fez mal, se a pessoa te ofendeu, se a pessoa te agrediu, se a pessoa te causou, tá entendendo? Qualquer tipo de dor, essa pessoa tem que pagar por isso. Não tenha peninha, né? Você não é galinha, você é um ser humano, então não tem pra que ter pena. Tem que ter senso de justiça e agir, tá joia? Beleza, então. Vamos falar de Sagitário? Vamos embora. Não! Vamos falar de Escorpião. Minha gente, é porque o diretor, ele é de Sagitário, aí ele está aqui rindo e ele já está querendo saber das histórias, né, no campo astral dele. Já chego, já vou, deixa eu falar de Escorpião, senão esse povo de Escorpião me engole, esse povo é vingativo. Então, mas eu adoro vocês. Vamos embora. Escorpião, vamos lá então, nós temos aqui um 7 de copas, tá? Então, lamente menos, celebre mais. Às vezes a gente fica numa certa prisão mental, falando de coisas do passado, planejando coisas que ainda não foram postas em curso, mas a gente tem que agir. Nessa vida, a ação é o que determina tudo, né? E a inação é justamente a sua entrega total ao nada, a inexistência, a morte, né? E mesmo assim,
Mesmo depois da morte, existe vida, pelo menos para quem é espírita e acredita num Deus maior, num algo maior, para quem tem fé, de um modo geral, para quem, enfim, né, tem luz no coração, não importa a sua religião. É óbvio que a gente sabe que a alma segue, o corpo fica por aqui, mas a alma vai, né, por vários caminhos que nosso Senhor determina. Muito bem. Então, Escorpião, opa, a carta já chamou. Tudo bem. Assim, vamos lá, Escorpião, é o seguinte. Tem uma decepção aí chegando, momento de profunda angústia. Aqui é o arcano maior do enforcado. É como se você já estivesse intuitivamente prevendo que alguma coisa não muito agradável está, digamos assim, se delineando no horizonte. Vou pedir a você que não se abata, não fique de forma nenhuma entregue à tristeza. Quando a gente se entrega à tristeza, quando a gente se entrega aos vícios, quando a gente se entrega às coisas que realmente não agregam, gente, um monte de espírito obsessor, tá entendendo? Um monte de energia negativa que vibra lá embaixo, se junta, tá entendendo? Se encosta, esse é o encosto, né? Se encosta na gente para drenar a nossa energia ainda mais. Sabe por quê? Porque os espíritos ruins, as energias ruins, não chegam para bater na hora que você está com força e poder, não. Chegam para bater na hora que você está triste, na hora que você está frágil, na hora que você está vulnerável. Porque a força do mal, ela é, acima de tudo, muito covarde, ela é traiçoeira e covarde. Então, é um abutre que ataca e se esconde, tá entendendo? Então, não se deixa bater. Eu recomendo para todos os signos aqui, por que não abrir o mês, né, de agosto, agora na lua nova, tomando um banho de alecrim da cabeça aos pés. Vai trazer alegria e vai espantar, tá certo? As más energias. Fica a dica. Sagitário agora, diretor! Vamos lá. Sagitário é tão cheio de luz? Muito bem. Mas temos aqui alguns enfrentamentos. Então, eu fico assim meio que travada para falar de notícias que não são lá as melhores, mas vamos que vamos. 7 de paus significa lutas. Mas vem cá. E a vida da gente não é uma luta constante? A gente luta o tempo todo. A gente luta contra o sistema, a gente luta contra os absurdos, a gente luta contra ataques, né? Sejam espirituais, sejam reais, né? Sejam ataques na vertente da política, da economia, da sociedade, né? Seja porque um presidente lá da cor de um Doritos laranja queria taxar o Brasil. Não vai taxar do jeito que quer, não, né? Porque nós somos soberanos e, consequentemente, o plano maligno dele foi por águas abaixo. E sim, vou dar uma previsão aqui. Se você não gostou, problema seu, mas presidente Lula está reeleito, viu, no ano que vem. Marque essa minha fala. E aí, temos enfrentamentos para você que é de Sagitário, tá? Mas, sagitarianos, vocês têm Júpiter, tá? Enquanto Escorpião tem Plutão, vocês têm Júpiter. E aí, eita! Um conselho bacana. Meu querido, minha querida de Sagitário, se pegue, tá? Ou com o seu anjo da guarda, ou então com um santo que, assim, tem o meu amor profundo, que é São Jorge Guerreiro. Pois é, São Jorge é lindo, né? Aquela imagem dele é tão simbólica. Então, se pegue ou com seu anjo, ou com São Jorge, peça com muita fé, com muito fervor, tudo aquilo que você precisa e espere receber as bonanças. É interessante oferecer para São Jorge vela de cor azul, pois é, porque é a cor dele. E se você é da linha das religiões de matriz africana, então São Jorge, né, para alguns é Ogum, para outros é Oxóssi, depende muito da tradição que é seguida. E é um santo que gosta muito de comer feijoada. Pois é, né? Olha só, ele tem bom gosto. Então, se você for na praia oferendar uma feijoada para ele, senta no mar, né? Aí
mentaliza, pede, né? E de repente você leva umas flores brancas para Iemanjá, né? Que é Nossa Senhora dos Navegantes, por que não? E vai no mar, entrega as flores, dá um mergulho, tá entendendo? Limpa as energias. Pode ter certeza que isso vai trazer para você muita sorte e abertura de caminhos, tá joia? Vamos lá então falar de Capricórnio. O povo fica dizendo que a gente é capirotocórnio, né? Eu discordo, né? Porque somos ótimos, lindos e maravilhosos, né? Eu sou capricorniana com orgulho. Mas capricorniano também é um bicho teimoso, né? Então vamos lá, a carta chamou. Olha só, que coisa boa. Capricórnio, vocês na regência do Senhor Saturno, o Senhor do tempo e do dinheiro, recebem aqui esse arcano maior, que é a carta do carro, do movimento, show, estagnação, vá-se embora, né? A gente não pode ficar parado, esperando, tá entendendo? Que caia de chover um maná na sua sala, isso não vai acontecer, não é assim, né? Você pode ler a Bíblia e você vai ver que Deus vai dizer, faça a sua parte que eu te ajudo, eu estarei lá com você sempre, mas faça a sua parte. Então, que bom, Capricórnio. Estamos num momento dinâmico, tá? Um momento de mudança, um momento de novos direcionamentos, e isso é fundamental para a vida prosperar. Muito bem. Diante dessas ações que são necessárias, né, para a vida acontecer, temos aqui... Ai, que horror! Uma situação de quebra e destruição. Ruptura de vínculos, ruptura de laços, destruição de algumas pontes. A carta da Torre é uma carta assustadora. O povo tem um medo da carta da morte. Por quê? A carta da Torre é que é realmente a carta que nos mostra o verdadeiro perigo. Mas como a gente pode olhar para as coisas assim de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais abrangente, muitas vezes romper com certas situações, pessoas, lugares, condições que te fazem mal, que te intoxicam, que te oprimem, é um livramento. Então, nem toda ruptura, tá entendendo? É o caos. Então, às vezes esse caos ele é bem-vindo, porque as coisas são destruídas para serem reorganizadas. Não foi assim no universo? Uma grande explosão solar para que todo o nosso sistema interplanetário fosse criado? Então é isso, vamos olhar com bons olhos. Intervalo rápido, voltamos logo logo. Além do horizonte, existe um lugar onde o sol nasce primeiro, que cresce com coragem, sonha com os pés no chão, mas sem medo de voar, que cuida, acolhe, inspira. Tantas emoções, tanta qualidade de vida. A cada nova rua, a cada nova praça, a cada nova conquista. Uma cidade que não para e segue sempre em frente, com atenção em cada gesto, até nos detalhes tão pequenos, mas que fazem a diferença na vida de tanta gente. João Pessoa, fica até fácil dizer como é grande o nosso amor por você. E para celebrar os 440 anos da capital, um show especial com o rei Roberto Carlos, no dia 5 de agosto, no Busto de Tamandaré, Prefeitura de João Pessoa. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados.
altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Plim, voltamos, abracadabra. Vamos embora falar de Aquário, planeta Urano. E vamos falar então de soluções muito rápidas que essas pessoas precisam. Ô, Aquário, assim, vocês, né? Coisinhas lindas. Por que vocês se auto-sabotam tanto, hein? Custa admitir aqui e acolá que você errou. Custa entender que nem todo mundo é perfeito e isso inclui você. E que, portanto, coisas que a gente faz e não são lá as mais corretas, são coisas que precisam ser revisadas. Pedir desculpas não é nenhuma desonra. Pelo contrário, é um sinal de nobreza. Então pense nisso, tá? E não se auto-sabote, porque você fica se lamuriando. Agora, reconhecer o erro que é bom, cadê? Né? Reconheça e corrija. Muito bem. Ok, a carta chegou. Bom, e aí o que eles fazem, os aquarianos? Se fecham em torno de si. Olha aqui, o arcano maior, o eremita. É o seguinte, você está varrendo o lixo para dentro de casa. Pare de fazer isso contra você, por favor, estou pedindo, tá? Gentilmente. Muitas situações exigem diálogo e esse orgulho excessivo do aquariano é muito complicado, porque bloqueia o diálogo, a pessoa se fecha em torno dela mesma e não soluciona as questões que precisam ser conversadas. Né? Então, se de todas as criações de Deus, nós somos os únicos seres que conseguimos articular a fala, fale, converse, tá? E bote esse orgulho no sentido da prepotência um pouquinho de lado, tá joia?
Vamos embora. Falar deles, dos peixinhos. Planeta Netuno. Eita, peixes, temos mudanças aí, né? Mudanças bem interessantes no radar. Espero que sejam mudanças positivas. É bom a gente entender que as mudanças, de um modo geral, mesmo quando elas não parecem positivas a princípio, elas podem ter um sentido positivo lá na frente. Deus não faz as coisas à toa. Então, às vezes a gente acha que em determinada situação a gente está levando a pior, a gente está perdendo, e não, aquilo ali é um livramento. Entenda assim, porque vai dar certo. Ok? Eu não estou dizendo que vai dar certo, vai dar certo. Então, mudanças vão acontecer para a sua felicidade. Abrace essas palavras: felicidade, prosperidade, bonança, boa-aventurança, enfim, né? Altas energias astrais. Parabéns. Vamos embora, então, falar do signo de Áries. A carta já chamou. Signo de Áries, ok. Eu gostaria de recomendar a vocês, arianos, um pouco de cuidado com gastos nesse momento. Vocês são impulsivos, então às vezes quando uma coisa contraria vocês, vocês agem de maneira abrupta a princípio, né? Mas na sequência vocês tentam se compensar e é aquela história, eu me mimei, né? Agora, o se mimar tem que ver com a conta do cartão de crédito que vai, te acertar no final do mês. E aí? Gente, olha, eu trabalho, né, na vertente esotérica, mas eu sou do direito, vocês sabem, eu trabalho com direito econômico. Então, se você compromete 30% da sua renda com uma conta, por exemplo, a conta do cartão de crédito, meu amor, vai faltar para as outras contas, viu? Porque aí você tem o telefone celular, você tem o condomínio, você tem a feira, a farmácia, o plano de saúde, não é isso? Você tem que pagar a internet. Então, são várias coisas, né? Um gasto extra, o pet shop, e lá vai. Então, segura aí um pouquinho os gastos, tá bom, pessoal de Áries? E essa carta também está chamando aqui. Áries, em relação a esses gastos que vocês estão fazendo, tanto no sentido de se desgastarem humanamente quanto financeiramente, isso vem dentro de um aspecto de ruptura, de raiva, de tristeza, de perdas, tá? Então, eu quero que vocês repensem esse modo de viver. Eu quero que vocês entendam que as perdas, elas chegam talvez para nos ensinar uma lição e que você aprenda uma lição realmente permanente, esclarecedora, válida acerca disso, para poder seguir em frente com mais sabedoria, né? Porque a gente fala, não, quando as pessoas envelhecem, elas amadurecem. Gente, tem uma galera que fica velha e fica podre sem nunca ter amadurecido. Tá entendendo? Então, se ligue. Muito bem, vamos falar de quem? De Touro. Cadê a carta? Touro, ansiosos. Olha só, Touro, temos notícias boas chegando para vocês, tá? Um período de renovação, um período de movimento, de acréscimo de autoestima, isso é maravilhoso, tá? E para as pessoas de Touro, uma provável expansão da família. Eu adoro dar essas notícias de que tem criança chegando, tem bebê nascendo, a família está crescendo. Isso é muito lindo, muito maravilhoso. Que assim seja. E aí, qual é a segunda carta que vem para Touro? Aqui, olha só, nós temos aqui um 8 de ouros. Então, se por acaso você está realmente nessa vibe de realmente se movimentar e querer buscar coisas novas, tudo vai dar certo e a compensação vai estar garantida e vai ser boa, viu? Parabéns, Touro. Olha, eu adoraria, né, assim, poder dar para as pessoas todas as notícias lindas, né? Infelizmente eu não posso. Então temos aqui, né, essas notícias que não foram tão legais para Áries, né, planeta Marte.
E aí Touro já vem na vibração de Vênus, né, com notícias bem mais animadoras. Mas agora a gente vai falar dos geminianos, povo simpático, comunicativo, né, são regidos por Mercúrio e no momento eu estou vendo que vocês estão numa certa encruzilhada de dúvidas. Que caminho eu vou tomar? Não adianta ficar fazendo cara feia, emburrado, reclamando da vida, tá? Infelizmente, quando a gente faz isso, e a gente faz isso às vezes até sem querer, a gente atrai uma energia que é uma energia que afasta, meus amores, prosperidade, afasta o seu crescimento, afasta as superações. Pelo amor da Nossa Senhora, tá? Toda coberta de ouro, não faça isso contra você. Né? Pelo sangue de Cristo, que tem poder, não faça isso. Então, não fique alimentando energias negativas. Se a gente quer transformar uma situação, a gente aciona o que existe de melhor dentro e fora da gente. Vamos lá, então. Ok, chegou a carta. É isso, muito bem. Temos aqui a Rainha de Paus. É isso. Se vocês de Gêmeos se empoderem, a Rainha de Paus, que é essa mulher forte aqui, bonita, ela simboliza vitória, ela simboliza ganhos, ela simboliza a decisão sobre uma situação onde você realmente precisa agir com força. Agir com força não significa agir com grosseria, passar por cima dos outros, não é nada disso não, mas é agir de maneira a se impor e não deixar que absolutamente ninguém passe por cima de você, desrespeite você, faça pouco de você. Tá joia? Vamos lá, então, falar do signo de Câncer. A Lua regendo Câncer. Signo de Câncer, vamos lá. Eu gostaria que vocês não fossem tão assim, Maria do Bairro, Marimar, Maria Mercedes, né? Oh, Deus mío, mi vida, estou, né, a morir. Não, para, tá? Para com esse tipo de coisa. Eu sei que tem momentos que partem o nosso coração, eu sei que há situações na vida que nos magoam. Muitas vezes as pessoas que a gente mais ama são as pessoas que mais sabem nos magoar, não é verdade? Mas você é maior do que isso, você está acima disso. Deixa isso para trás e vamos pensar em coisas que engrandecem. Mais uma vez, repito para vocês, tá certo? Nós temos aqui um 8 de copas. Esse 8 de copas não só pede mais comunicação com a espiritualidade de vocês, vocês que são regidos pela lua, vocês que têm a água como elemento, tá? Vocês que têm a deusa Selene, que é a deusa da lua, tratem de estreitar mais as conexões espirituais, porque isso há de iluminar os caminhos e fazer tudo funcionar muito melhor, tá joia? Breve intervalo, até já! Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Bora! O governo segue investindo em mobilidade na região metropolitana. As obras dos viadutos do bairro das Indústrias e do Geisel estão a todo vapor. Tem também as vias do Atlântico, o Arco Metropolitano de João Pessoa, maior obra de mobilidade da história da capital. E as obras da Ponte do Futuro, que vai ligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, já começaram. Bora, Paraíba! Aqui tem desenvolvimento. Governo da Paraíba. O sol é show, a paisagem é massa e correr aqui é arretado. Quinta Maratona Internacional de João Pessoa, a prova mais arretada do Brasil. Uma celebração aos 440 anos da capital. Dias 2 e 3 de agosto, percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros com largada no Centro de Convenções. Inscrições em maratonainternacionaldejoaopessoa.com. Participe! Realização Prefeitura de João Pessoa. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital. Ok, minha gente, agora os relatos, né, que vêm do além e desta vida também. Contar aqui uns breves causos para vocês. Então, galera, João Pessoa é uma cidade que tem uns mal-assombros, tá entendendo? Consideráveis. Então, vamos lá. Quem já tem mais idade, porque esse fato aconteceu numa época em que eu nem era nascida, mas quem já tem mais idade vai lembrar do que eu estou falando, que foi o acidente que se deu numa festa comemorativa da cidade, se eu não me engano foi no 7 de setembro, e esse acidente foi o naufrágio de umas balsas que foram colocadas para passear ali na lagoa. Isso foi, galera, nos anos 70, por aí. Enfim, mas esses relatos, eles são tão impactantes que eles ficam, digamos assim, ecoando no tempo, no espaço, na história da cidade. Então, era uma data de celebração e algumas autoridades resolveram organizar os festejos na cidade, né, como é comum nessas datas comemorativas. E aí tinha essa balsa que ficava dando voltas com o pessoal ali pela lagoa. E aí o que aconteceu foi que, numa última volta, deixaram entrar muitas pessoas na balsa, ou seja, permitiram na balsa um número de gente, de pessoas, acima da capacidade, da suportabilidade da balsa. Resultado, essa balsa virou bem no meio da lagoa. E aquela lagoa, ela é profundamente lamacenta e ela é muito funda. Então, o que aconteceu foi que muitas pessoas morreram afogadas. O corpo de bombeiros estava lá e os bombeiros tentaram fazer o melhor que eles podiam, mas não havia gente suficiente para salvar o tanto de pessoas que estavam se afogando. Alguns populares que estavam lá no festejo, no local, heroicamente se jogaram na lagoa para salvar vidas, para salvar pessoas, e várias vidas foram salvas, mas várias vidas
foram perdidas. Então, reza a lenda que se você passear por ali, altas horas da madrugada, né, fazendo uma caminhada, uma corrida por ali, sei lá, umas 3 da manhã, um horário assim, é capaz de você ouvir sussurros e pedidos de socorro. E aí você olha para trás e não tem absolutamente nada físico, mas seriam os espíritos das pessoas que morreram tragicamente, que ficaram ali, aprisionados naquela área da lagoa. Aquela área é altamente assombrada, né? Dizem alguns místicos por aí. E aí, falando, né, de coisas assim trágicas na nossa cidade, que também trouxeram para a gente histórias bastante, enfim, né, tristes, mas ao mesmo tempo curiosas, interessantes. Nós temos a história do pensionato cujo chão afundou, levando algumas moças pelas galerias pluviais de João Pessoa, e essas moças morreram afogadas. E como algumas galerias pluviais, elas desembocam, eu não sei se ainda desembocam, mas desembocavam na lagoa. Isso no passado, né? Eu sei que as gestões, os prefeitos, né, os governadores, eles têm feito trabalhos, né, para melhorar a infraestrutura da cidade, mas eu estou falando de um tempo remoto, eu estou falando de coisas que aconteceram nos anos 70, né? Então, assim, acho que muitos de vocês não eram nascidos e lá vai. Mas certamente os pais de vocês eram. E vão lembrar dessa história. Então, era uma época como essa, uma época de meio do ano, né? E a gente sabe que a gente aqui do Nordeste não tem, assim, propriamente um inverno, né? A gente tem muita chuva no meio do ano. E aí, as galerias pluviais estavam, digamos assim, um pouco velhas, sem manutenção, e algumas galerias pluviais passavam por debaixo de algumas casas que foram construídas, né, erroneamente por cima de uma galeria pluvial. Cada vez que chove, né, a chuva vai levando, né, espículas de tudo, né, fragmentos ali pelas galerias, e aquelas galerias pluviais vão ficando desgastadas por força do tempo, por força do uso, né? O decurso do tempo é assim. E aí o que aconteceu numa noite de muito temporal foi que numa determinada casa antiga, eu não vou dizer qual é, tá? Que era um pensionato para moças que saíam do interior e vinham para cá, para a capital, ou para estudar na universidade, ou para trabalhar, para buscar, enfim, alguma melhoria. Então, essa casa funcionava como um pensionato para moças. E aí, nesse quarto, que ficava numa área mais baixa da casa, dormiam essas moças do interior, quando o chão do quarto desabou e levou essas moças, arrastou essas moças, olha o terror, pelas galerias pluviais. E a grande questão era como conseguir resgatar essas pessoas. E, de fato, não foi possível. E o corpo de cada uma delas, que Deus as tenha, apareceu depois, com muito trabalho dos bombeiros, apareceu ali pela área da lagoa, né? Enfim, foi uma coisa muito triste. Então, dizem que essas moças, que infelizmente vivenciaram uma situação tão caótica, tão terrível, elas se somam, digamos assim, aos gritos de socorro que de vez em quando ecoam, né, lá da lagoa, em noites muito escuras, em noites em que não existe luar. Olha só. E aí, gente, o terceiro relato, né, é mais uma fofoca mesmo, mas eu não vou dizer nomes não, porque eu falo a fofoca, mas eu não vou contar os nomes. Eu sei que vocês estão aí, ai, quieta, não vou contar. Recentemente, uma determinada pessoa proeminente na sociedade brasileira, na sociedade paraibana, né, pessoense, vou parar por aqui, usou de racismo e usou de intolerância religiosa contra outras pessoas
de etnia diferentes, enfim, de vertentes religiosas de matriz africana, e lá vai. E essas pessoas que foram, sim, agredidas, ofendidas, foram lá na delegacia. E a delegacia que trata desses crimes é a delegacia que fala dos vulneráveis, que trata dos crimes de homofobia, dos crimes de racismo, dos crimes, enfim, que atingem populações que são minorias, né? Ou minorizadas, pelo menos, na visão que determinados, né, enfim, seres sem empatia têm de certos grupos que são, digamos assim, não tão prestigiados na sociedade. Então, essa pessoa da sociedade humilhou pessoas que são de uma etnia afrodescendente, que são de religiões de matriz africana, e essa pessoa, né, se utilizando do seu cargo de poder, recentemente recebeu a condenação de, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aninhos, tá? De encarceramento, além de multa, além dos danos morais que essa pessoa vai ter que pagar por ter atingido a honra, a dignidade humana, a liberdade de expressão, a identidade, a alteridade de cada uma dessas pessoas, porque a gente vive numa sociedade laica e cada um, desde que não esteja infringindo a lei, pode ser o que quiser. Você pode ser da Assembleia de Deus, você pode ser evangélico, você pode ser espírita, você pode ser Wiccan, você pode ser do candomblé, você pode ser da Umbanda, você pode ser da Jurema, do budismo, do hinduísmo, do judaísmo, do que você quiser, né, do Islã, enfim, a decisão é sua. O que não pode é pessoa alguma chegar para agredir você, desmerecer você, atrapalhar seu ritual, sua reza, sua prece e fazer você se sentir desse tamanhinho porque você está exercendo uma prática que a incomoda, que ela discorda. Problema seu. Se você discorda, os incomodados que se retire. Vá se tratar. Existe terapia para isso, profissionais da saúde mental, né? Temos vários aí muito bons no mercado. Então, né, fica essa lembrança, porque esse programa é um programa ecumênico, ele é completamente esotérico e ele é ecumênico também, ele abraça todas as vertentes da fé, menos a intolerância, tá bom? É essa a dica e tudo de bom para vocês. Beijos.